Graça e paz, seja bem-vinda, irmã Emília, seja bem-vinda. Vou só esperar que entre mais pessoas. Espero que esteja bem na graça do Senhor. Seja bem-vindo, Celestino. Until the day I see my King. Seja bem-vinda, Júlia, Nilza, Odete. Sejam bem-vindos. Olá, Delmara. Olá, Liz. Se puderem, por favor, para poder atrair mais seguidores e para mais pessoas ficarem a saber sobre esse live, podem carregar para vir mais corações. Se for a tua primeira vez aqui, seja bem-vindo. Eu sou a Wesa Solange e essa é a nossa live de orações e também estudo da Palavra de Deus. Seja bem-vinda, Nadilna. É Nadilna? Ok. Aqui o TikTok está me avisando para baixar um bocadinho o louvor. Olá, Júlia, seja bem-vinda. Mais uma vez, eu sou a Wesa Solange, sejam bem-vindos à nossa live de estudo bíblico e orações. Se for a tua primeira vez aí, fica por aí, porque eu acredito que não estás aqui por engano. Normalmente eu tenho tempo, a chance de poder avisar com mais antecedência que vamos ter live. Infelizmente hoje foi na última da hora, mas não podia perder a oportunidade. Já fiquei muito tempo sem entrar por aqui. Digam-me se conseguem ver-me bem, se conseguem ouvir-me bem. E assim que nós tivermos umas 10 pessoas online, vamos começar. Amém? Se for a tua primeira vez aqui, a tua Bíblia contigo, pega um caderno de anotações. Se tiver alguém aí do outro lado com a Bíblia que possa ser a minha assistente, versículos bíblicos, hoje vamos ter vários. Hoje é um ensino muito bom sobre a graça e o favor de Deus. Enquanto eu pedi a Deus direção sobre a live 12, esse foi o ensino que caiu-me no espírito. Eu acredito que o Espírito de Deus vivo irá fazer algo maravilhoso com esse ensinamento e com a oração que nós também vamos ter. Então, eu acredito que a live de hoje é para todos, mas especialmente para pessoas que acreditam que têm sistemas, seja esses sistemas espirituais ou mesmo sistemas institucionais, seja lá qual for o sistema que tu acreditas estar contra ti porque tu és filho de Deus, aqueles sistemas que se levantam para complicar mesmo a vida dos abençoados do Senhor. Eu tenho uma palavra para ti em nome de Jesus Cristo, amém? E uma palavra que vem segundo a palavra de Deus. Aqui temos a minha Bíblia e vem também com oração. Nós usamos a palavra de Deus para tudo, senão vamos só tomar decisões segundo as nossas emoções e o nosso entendimento, que é extremamente limitado. Já temos, 14 pessoas, acredito que podemos começar. Obrigada, continuem a dar like, partilhem. Quem já fez parte dessas lives sabe que elas têm sido extremamente abençoadas pela graça do Senhor. Então partilhe com alguém que tu achas precisa de ouvir essa palavra hoje, alguém que precisa de encorajamento,
alguém que acha que tudo parece estar contra ele, os sistemas estão contra ele, a família está contra ele, o ministério está contra ele, parece que tudo está se a levantar contra ele. Por mais que essa pessoa saiba que é abençoada, as circunstâncias da vida estão a lhe fazer esquecer isso. Então, essa live é para si, se for essa pessoa ou se conheces alguém assim. Se essa pessoa não estiver disponível para ouvir alguém que tu sabes está a passar por dificuldades desse tipo, e essa pessoa por alguma razão não pode estar aqui hoje, então é a tua responsabilidade fazer anotações e tu vais ser a pessoa que vais partilhar a palavra de hoje com essa pessoa. Então, seja estudante, mas posiciona-se para também seres professor ou professora, para também poderes ajudar alguém com a palavra que Deus tem hoje. Amém? É muito bom estar aqui. Na última live que eu fiz, eu já não estava a sentir-me muito bem e depois disso simplesmente piorei. Eu agradeço a todo mundo que orou e intercedeu por mim. Foi uma pequena luta, mas Deus, como podem ver, é vitorioso. Aqui estou para mais uma vez juntar-me à minha família cristã e irritar aí embaixo. Continuaremos com a graça do Senhor para a honra e a glória do seu nome, porque só estamos aqui a cumprir a nossa missão na terra, assim o fazendo. Vamos começar já, que o tempo passa rápido e eu sei que vocês têm coisas a fazer, têm que preparar as coisas para amanhã, têm que dormir cedo para o trabalho, então deixa-me não gastar mais do vosso tempo. Senhor, eu quero agradecer por todo mundo que aqui encontra-se nessa live, todos que já entraram e aqueles que ainda vão entrar, em nome de Jesus Cristo, Pai. Eu declaro, em nome de Jesus Cristo, que essa live, a partir deste momento, ela está coberta com o sangue de Jesus Cristo. Eu declaro um circo de proteção divina, um circo de fogo do Espírito Santo de proteção divina, não só sobre mim, não só sobre a casa onde eu me encontro, mas sobre os meus. E também sobre a vida de toda aquela pessoa que está aqui. Não só sobre as vossas vidas, sobre as nossas vidas, mas sobre as nossas famílias também. Tudo aquilo que tem a ver conosco e com a nossa vida a partir deste momento. Aquilo que ainda não está coberto, aquilo que ainda não está protegido, aquilo que por alguma razão está vulnerável, que a partir deste momento o Senhor, na sua misericórdia e no seu poder, possa cobrir, possa cercar, possa proteger, possa esconder. Aleluia! Que o Senhor, em nome de Jesus Cristo, possa cegar todo o olhar do inimigo, todo o olhar maligno, todo o olhar de inveja, todo o olhar que está a contestar ou a contestar, sim, a contestar contra nós, no mundo espiritual e também no mundo físico. Aleluia! Eu declaro que hoje, em nome de Jesus Cristo, será a palavra de Deus que irá ser partilhada, será ser evangelizada, será pregada aqui. Meu Pai, que eu possa me diminuir a partir desse momento, que o Senhor possa me diminuir, para que a Tua palavra seja exaltada, Pai. Que seja a palavra do Senhor, que seja o nome de Jesus Cristo, que seja o reino de Deus vivo, que seja exaltado aqui. Eu, em nome de Jesus Cristo, piso e amarro todo espírito de ego, todo espírito de arrogância, todo espírito e consciência de conhecimento, sabedoria e discernimento humano. Que venha o conhecimento, a sabedoria e o discernimento espiritual do reino de Deus e não do reino das trevas. Que todo espírito de divinação seja a reba xendere, obrigada, Pai. Todo espírito de divinação, todo espírito de adivinhação, assim como diz na Bíblia Sagrada que o Senhor baniu todas essas práticas. Então viemos aqui dizer, seja lá quem está presente ou quem ainda irá entrar, que este local não é propício para espíritos de divinação que pretendem ser o Espírito Santo, espíritos familiares que fingem, imitam e pretendem ser o Espírito Santo. Viemos declarar e decretar que este ambiente, essa atmosfera não é para ti. Nós te denunciamos, nós te rejeitamos em nome de Jesus Cristo pelo poder do Espírito Santo.
Selamos a atmosfera, aleluia, Pai, com o sangue de Jesus Cristo. Selamos a atmosfera em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, declarando que nós e a nossa casa servimos a Jesus Cristo. Não servimos a mais nenhum Deus, não servimos a mais nenhum espírito, não nos submetemos a mais nenhum espírito. Pai, viemos também aqui pedir misericórdia de Deus. Várias vezes nós damos acesso ou legalidade a entidades na nossa ignorância, através do nosso pecado, através de ambientes errados, onde há manipulação, onde há conexões satânicas. Viemos a partir deste momento, através da misericórdia do Senhor, nos desconectar de toda conexão satânica, toda conexão demônica, toda conexão que não é de Deus vivo, que não é de Jesus Cristo, que o Senhor venha desconectar neste momento, aleluia, em nome de Jesus Cristo, pelo poder do Espírito Santo. Pai, pedimos a renovação da nossa mente segundo a Tua Palavra, a renovação da nossa mente segundo a verdade que está na Tua Palavra, a renovação da nossa mente segundo a verdade em Cristo, pois Ele sim é o caminho, aleluia, é a verdade e é a vida. Por isso é que somente a Ele nós adoramos, somente a Ele nós servimos, somente a Ele nós nos submetemos, somente a Ele nós aceitamos na nossa vida como nosso Senhor e Salvador, e a mais nenhum espírito, mais nenhuma entidade. Aleluia, aleluia, aleluia. Obrigada, glorificado seja o nome do Senhor. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Eu sei que essa é uma oração que normalmente fazemos de manhã, mas o pão de cada dia, ele pode ser dado de manhã ou pela noite. Então, que o pão que nós temos que receber hoje, através desta live, através do ensinamento de hoje, possa vir nos alimentar espiritualmente. Venha alimentar o nosso conhecimento, venha alimentar a nossa fome, venha alimentar, Senhor, todas as áreas de nós que precisa da Tua Palavra, toda a área em nós que está faminta para a verdade, que a Tua verdade venha alimentar toda a área faminta em nós, que a Tua verdade venha desmantelar todas as mentiras do inimigo em nome de Jesus Cristo, que a Tua verdade venha desmascarar todas as mentiras do trono das trevas contra nós, contra a nossa vida, contra a nossa família, contra o nosso propósito, contra o nosso destino, meu Pai. Que seja a verdade da Tua Palavra, aleluia. Diz a palavra de Deus, alebra shequere, obrigada, Senhor. Diz a palavra de Deus vivo que a espada do Espírito é a palavra de Deus. Isso significa que nós lutamos contra coisas espirituais com a palavra de Deus. Deus, Ele respeita a sua palavra. Deus, Ele obedece ao que Ele é que meteu a instituição da sua palavra. Ele obedece somente a sua palavra. Ele não irá contra a sua palavra. E todo reino espiritual, querendo como não, tem que obedecer à palavra de Deus, aleluia. Querendo como não, tem que submeter-se a um nome que está acima de todos os nomes, que é o nome de Jesus Cristo. Diz a palavra de Deus que Jesus Cristo está sentado à direita do Pai. Vocês sabiam que a direita do Pai é uma posição? E não é só uma posição mental onde você pensa, ok, Deus está a um lado, Jesus está à direita. Não, a direita representa no mesmo nível de autoridade. Significa que nós quando falamos em nome de... Aleluia, Pai. Significa que nós quando falamos em nome de Jesus Cristo, estamos a dizer em nome daquele que está na mesma autoridade que Deus vivo. Em nome daquele que tem o mesmo poder que Deus vivo. Em nome daquele que tem o mesmo domínio em Deus vivo. Assim é, pois Deus é que deu essa autoridade a Jesus Cristo. Deus deu essa autoridade ao seu Filho. Deus disse: o que eu faço, tu também fazes, porque são um só. Aleluia. Oh, glória ao teu nome, Senhor. Que haja entendimento só através dessa palavra. Que haja entendimento do poder que há no nome de Jesus Cristo. Na autoridade, no domínio que há no nome de Jesus Cristo. O nome que está acima de todo outro homem. Aleluia, aleluia, aleluia. Ó Marama, nós quando estamos aqui oramos juntos.
Pois o mesmo Espírito que está em mim é o mesmo Espírito que está em ti. Então conecta em oração, ó Marama, declarando em nome de Jesus Cristo que pela pisadura de Cristo você está curada, acreditando que o Espírito que estava em Cristo, quando ela andava aqui nessa terra, o Espírito que lhe dava autoridade para tocar, declarar uma só palavra e as pessoas serem curadas e as pessoas serem libertas, este mesmo Espírito opera em mim, esse mesmo Espírito opera em ti, esse mesmo Espírito opera em todos aqueles que aceitaram Jesus Cristo na sua vida como seu Senhor e Salvador. Então, Pai, em nome de Jesus Cristo, nós viemos aqui declarar e decretar a cura sobre toda doença, sobre toda enfermidade, em nome de Jesus Cristo, pelo poder do Espírito Santo. Declaramos que pelas pisaduras de Cristo estamos curados de toda doença e enfermidade física, espiritual, mental, emocional e psicológica, Pai. Que através do Teu poder que está no Teu Espírito, em nome de Jesus Cristo, nós estamos curados. Eu declaro a cura perfeita, eu declaro a cura perfeita, a cura completa que só pode ser encontrada em Cristo. Aleluia. Obrigada, Senhor, obrigada, Espírito Santo, obrigada, 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 Deus vivo. Que o Espírito de Deus vivo possa começar a mudar a atmosfera de onde cada um de nós está neste momento. Que a atmosfera comece a mudar. Onde havia escuridão, nós declaramos luz. Onde havia tristeza, declaramos a alegria do Senhor, que vem renovar toda a força. Onde havia opressão, onde havia frustração, declaramos a libertação. Aleluia. Declaramos a libertação em nome de Jesus Cristo. Que a unção do Senhor sobre cada um de nós possa começar a transbordar, para que não somente nós, mas aqueles à nossa volta, podem ser abençoados através da unção de Deus sobre a nossa vida, podem ser tocados através da unção de Deus sobre as nossas vidas. Cada um de nós carrega conosco uma unção específica, e essa unção não é só para nós. Então, Pai, que começa a transbordar a unção que tem sobre a nossa vida, a unção que declaraste sobre a nossa vida. Eu declaro a ativação de todo o dom do Senhor, todo o dom do Espírito Santo, todo o dom que está ligado ao nosso destino, todo o dom que está ligado ao nosso propósito, que ele seja ativado neste momento, em nome de Jesus Cristo, pelo poder do Espírito Santo. Para a mensagem que nós iremos ouvir nesse momento, eu declaro que nós destruímos todo o argumento e toda a pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. Todo o argumento, toda a pretensão que tenta se levantar contra o argumento de Deus, nós destruímos em nome de Jesus Cristo. E levamos cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. A partir deste momento, aqueles pensamentos que tentam te sabotar, aquele pensamento que vai te dizer sai dessa live, aquele pensamento que vai te querer deixar distraído ou distraída, aquele pensamento que vai te lembrar de coisas para fazer nesse momento, tudo como tática de distração. Nós te metemos cativo à obediência de Cristo. Nós te metemos cativo à obediência de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Que o Senhor possa começar a conectar cada pessoa, cada destino, cada mente, cada linhagem, cada geração, cada propósito, Pai, que está ligado ao live de hoje, que está ligado à libertação no live de hoje, que está ligado à renovação da live de hoje, que está ligado à transformação da live de hoje, Pai. Pelo Teu poder e pela Tua autoridade. Pelo Teu poder e pela Tua autoridade, Senhor. Glorificado seja o Teu nome, Pai. Glorificado seja o Teu nome, Pai. Glorificado seja o Teu nome, Senhor. Para todos aqueles que conhecem o Pai Nosso, vamos orar juntos o Pai Nosso. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha até nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra, aleluia, Pai, como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal.
pois teu é o reino, o poder e a glória, hoje e para todo sempre. Amém. Hoje e para todo sempre. Amém. O reino, o poder e a glória. Amém, amém, amém. Aleluia, aleluia, aleluia. Mais uma vez, vem meu Espírito para declarar todo o olho maligno que fica cego nesse momento, em nome de Jesus Cristo. Todo aquele que foi enviado para poder espiar, para tentar bloquear, para lançar setas inflamadas do inimigo, que cai por terra em nome de Jesus Cristo. Que os anjos do Senhor possam ser, aleluia, que o Senhor dê ordem aos seus anjos nesse momento, para proteger cada pessoa que aqui está nessa live, para nos proteger, proteger os nossos familiares, os nossos ministérios, os nossos propósitos, a nossa saúde, as nossas finanças, para proteger todas as áreas da nossa vida, os nossos casamentos, os nossos filhos, para proteger os mandatos de Deus sobre as nossas vidas. Todo olho maligno que veio espiar está cego a partir desse momento. Todo ouvido maligno que veio espiar que fique surdo a partir desse momento. Todo mundo que voa, todo mundo que corre para levar informação ao campo do inimigo, que sejas paralisado em nome de Jesus Cristo. Que a justiça do Senhor caia sobre a tua cabeça. Que a justiça do Senhor te localize nesse momento. Todo aquele que é considerado ímpio, inimigo dos filhos de Deus. Todo aquele que foi enviado para poder bloquear a vida dos filhos de Deus. Todo aquele que é o bebedor de sangue, o comedor de carne, os encarnecedores, em nome de Jesus Cristo, que a justiça do Senhor vos localize hoje. Que seja o vosso último dia de fazer iniquidade, de fazer a maldade. Que seja o vosso último dia de se aproveitar da vida dos inocentes. Que seja o vosso último dia a praticar o mal. Em nome de Jesus Cristo, pelo poder do Espírito Santo. Pois diz a palavra de Deus que quando chegar a justiça de Deus sobre as vossas cabeças, vocês irão ser eliminados, assim como o pó. Vocês irão ser levados ao vento, como areia que é atirada no vento. Que essa seja a ordem do Senhor sobre as vossas cabeças, sobre os vossos territórios. Aleluia, Pai, em nome de Jesus Cristo, pelo poder do Espírito Santo. Para toda pessoa que aqui entrou hoje, em nome de Jesus Cristo, que todo aquele nome que foi, aleluia, Senhor, todo nome que foi levado à casa de quimbandas, todo nome que foi amarrado, todo nome onde estão a tentar fazer encantamento, todo mundo onde estão a tentar fazer feitiçarias, todo nome onde lançaram palavras, onde fizeram declarações de maldições, a partir deste momento, aleluia, Pai, pela misericórdia de Deus vivo, em nome de Jesus Cristo, está cancelado pelo poder que há no sangue de Jesus Cristo, pois com o sangue de Jesus Cristo toda dívida sobre as nossas vidas foi paga. Onde quer que estão a usar dívidas familiares, onde quer que estão a usar alianças familiares, promessas familiares que foram feitas em nossos nomes, que foram feitas com ou sem o nosso conhecimento ou consentimento, pelo poder que há no sangue de Jesus Cristo, que seja destruído, pelo poder que há no sangue de Jesus Cristo, que seja, aleluia, Pai, que seja destruído, sangue de Jesus Cristo vem aniquilar e destruir toda aliança, pois nós, aqueles que aceitaram Cristo na sua vida como seu Senhor e Salvador, todos nós fazemos parte da nova aliança com Jesus Cristo. As coisas passadas ficaram para trás. Eis que somos uma criatura nova. Quem ainda te chama pelo nome antigo, quem ainda te chama pela alma antiga que estava morta no pecado, quem ainda te chama pelas dívidas antigas que foram feitas, no qual você não pertence mais, pois você pertence a Cristo. Que haja julgamento do Senhor, que aleluia, Senhor, que haja julgamento divino neste momento, que se levantem os anjos do Senhor, que se levantam os defensores do reino do Senhor para vir defender a tua causa. Que Jesus Cristo venha, aleluia, papá, venha interceder sobre as nossas vidas. Que Jesus Cristo venha interceder sobre as nossas vidas, sobre os nossos destinos, sobre os nossos propósitos. Que Jesus Cristo intercedor venha interceder por nós, em todo o território onde somos clamados injustamente,
em todo o território onde somos clamados ilegalmente, espiritualmente e fisicamente. Jesus Cristo, nosso protetor, Jesus Cristo, nosso defensor, Jesus Cristo, nosso Rei e Salvador. Aleluia! Venha defender a nossa causa, Pai. Venha defender a nossa causa. Venha defender a nossa causa. Obrigada, Senhor. Obrigada pela tua presença aqui, Pai. Pois onde estão 2 ou mais em teu nome, o Senhor aí está. E se você está conectado em oração, one shall chase 1,000. Expulsará 1,000. Two shall chase 10,000. 2, 10,000. Nesse momento somos 54. Então quantos é que estão a ser expulsos nesse momento? Mas é necessário a tua voz. Não assistas. Isso não é televisão. É momento de conexão, é momento de oração, é momento de libertação e de transformação. Não fica distraído ou distraída na carne. Conecta-se com o Espírito de Deus vivo. Conecta-se com o Espírito verdadeiro. Aleluia. Obrigada, meu Pai. Glorificado seja o teu, aleluia, Senhor, glorificado seja o teu nome, aleluia, Pai, glorificado seja o teu nome. Toda aquela pessoa que estava aqui a carregar peso, que esse peso, aleluia, Senhor, que esse peso comece a ser retirado, que esse peso comece a ser retirado das suas costas. Todo esse peso, todo esse fardo que foi metido contra ti, todo esse peso, todo esse fardo que foi atirado contra ti, que foi metido aos teus ombros, onde você dorme cansado, acorda cansado, Senhor, que cai, aleluia, Senhor, que cai esse peso, que cai esse fardo, fogo dos, aleluia, Pai, fogo do Espírito Santo, começa a queimar esse fardo, começa a queimar esse peso, que não pertence a essa pessoa, que não pertence a essa pessoa. Senhor, venha renovar esse corpo que tem estado a ser trabalhado no mundo espiritual, esse corpo que está a ser usado para trabalhar no mundo espiritual. Desconecta a tua filha, desconecta o teu filho, Senhor, desconecta a tua serva, desconecta o teu servo, Senhor. Eles não serão escravos no espírito para o mundo das trevas, eles não serão mão mandada para o mundo das trevas. Expõe o plano do inimigo, Pai, salva-os, liberta-os, tenha misericórdia das suas vidas, Pai. Desconecta-o com essas práticas do inimigo, que eles possam começar a vomitar o que lhes foi dado no sono, que eles comecem a vomitar o que lhes foi dado no espírito, que começam a vomitar, que seja queimada toda a corda, seja queimada todo o trabalho que foi feito, que está no teu ventre, que está na tua barriga, está a ser usado como ponto de contato. Fogo, aleluia, Senhor. Fogo do Espírito Santo, que o fogo do Espírito Santo começa a destruir todo o trabalho de feitiçaria, de encantação, que foi, aleluia, Pai, que foi feito contra ti. Obrigada, meu Pai. Que seja limpo o teu rosto, onde projetaram nuvem negra, onde projetaram véu negro, onde projetaram viudez, onde projetaram suicídio, onde projetaram depressão, onde projetaram baixa autoestima, onde projetaram pensamentos negativos, onde projetaram estagnação. Começa a cair nesse momento, começa a cair nesse momento, assim como diz a palavra do Senhor: toda língua que se levanta em julgamento e condenação, nós condenamos. O Senhor nos dá essa autorização. A quem? Aos servos do Senhor. Diz a palavra de Deus que essa é a herança dos servos do Senhor. Como servos do Senhor, nós declaramos e viemos clamar a nossa herança, viemos clamar a nossa autoridade em Cristo, viemos clamar em nome de Jesus Cristo. Aleluia, Pai, através da tua misericórdia. Quem é aquele que condena? Para todo condenador clamamos o nome de Jesus Cristo, que é o nosso defensor. Para todo aquele que está a agir como condenador, como um acusador, nós clamamos a Jesus Cristo, chamamos a Jesus Cristo, o nosso defensor. Que todas as culpas, que todo o pecado que foi apresentado contra nós, que venha o sangue de Jesus Cristo, venha o sangue de Jesus Cristo nos defender. Clamamos ao sangue de Jesus Cristo, clamamos ao sangue, aleluia, de Jesus Cristo, clamamos a justiça de Cristo. Somos justificados através de Cristo, somos justificados através de Cristo.
não pelas nossas obras, mas através de Cristo, não através da nossa boa vontade, não através do que fazemos, não porque somos merecedores, mas através de Cristo. Somos justificados por causa de Cristo. Aleluia, aleluia, aleluia. Obrigada, Pai. Jesus Cristo é Senhor e Salvador. Jesus Cristo é Senhor e Salvador sobre nossas vidas. Obrigada, Pai. Glorificado seja o teu nome. Glorificado seja o teu nome, Senhor. Glorificado seja o teu nome, meu Pai. Glorificado seja o teu nome, Deus da graça. Aleluia. Amém. Amém, amém, amém. Cobrimos essa oração com o sangue de Jesus Cristo. Que essas palavras declaradas com a autoridade do Senhor continuem a operar até cada declaração vinda do trono da graça ser manifesta em nossas vidas. Amém? Amém, amém, amém. Obrigada, Deus. Obrigada, Senhor. Sejam bem-vindos, família do Senhor. Sejam muito bem-vindos. Eu já estava com saudades. Já fizemos a nossa oração de abertura e essa oração veio preparar o terreno para a palavra de Deus. Amém? Glorificamos o teu nome, Senhor. Glorificamos o teu nome, Senhor. Já oramos, todas as áreas já foram tocadas na oração. Então agora chegou a altura de ouvir a palavra de Deus. E agora que é o momento de ouvir a palavra de Deus, vamos dar o mesmo respeito, se não mais respeito à palavra do Senhor. Hora de ouvir a palavra de Deus não é hora de começar a pedir oração. Hora de ouvir a palavra de Deus não é hora de começar a escrever os seus problemas. Hora de ouvir a palavra de Deus é hora de receber a verdade que está na sua palavra. Que haja esse entendimento. Que haja esse entendimento. O respeito não é a mim, é a Deus vivo. O respeito a esse Deus que nós servimos. Se você só está interessado em oração e não está interessada ou interessado na palavra de Deus, então estás no sítio errado. Porque isso é um passo muito próximo da feitiçaria. É por isso que há pessoas que tentam orar e não têm a palavra de Deus e depois ficam cansados do processo e vão até um quimbandeiro. Vocês querem magia, não querem processo. E o nosso Deus é um Deus do processo. Até o seu filho, que poderia nascer em um dia se ele quisesse, ele fez passar pelo processo de nascer através de uma mulher, de esperar 9 meses no ventre, depois nascer, ser criança, ser adolescente e ser adulto. Se Jesus Cristo, o Filho de Deus vivo, passou pelo processo completo, quem somos nós para tentar ultrapassar o processo? Amém? Então, na palavra que eu vou ler hoje, que vai estar no livro de Gênesis, eu quero que a palavra processo esteja em vossa mente. E por mais que há muito favor e muita graça nessa palavra, tem que entender que Jacó, que é o nosso foco no estudo bíblico de hoje, ele soube seguir o processo. Por mais que houve grandes bênçãos na sua vida, houve um processo que ele seguiu, que ele obedeceu. Amém? Então, vamos falar sobre o favor mesmo no meio da luta. Hoje, como eu disse no princípio da live, eu cheguei já tarde, normalmente eu aviso sobre as lives bem mais cedo, mas estive a trabalhar e não sabia se iria ter tempo. Mas, no entanto, assim que eu pensei, será que devo fazer live? Do que é que eu devo falar? Eu acredito que o Espírito de Deus vivo desceu no meu espírito essa palavra, que é sobre favor. Que é o favor que vem no meio da luta. Há quem nesse momento está em certas lutas. E obrigada, meu Pai. Existem lutas contra sistemas espirituais e sistemas físicos, sistemas institucionais. Por quê? Porque o inimigo mete também pessoas nas instituições. O inimigo mete agentes para poderem bloquear e dificultar a filha dos servos de Deus, os filhos, dos servos de Deus.
É por isso que há servos de Deus, filhos do Senhor, pessoas com propósito, que têm casos em processo, sei lá, durante tanto tempo, o processo não mexe, não vai à frente, não vai atrás, parece que está a ser bloqueado, os processos são perdidos nas instituições governamentais, são perdidos nas escolas, são perdidos nas universidades. Começas um processo, desaparece, tens que começar de novo, desaparece, parece que estás constantemente a começar. No princípio pensas que isso só pode ser algo contra, depois tu convences que não, deve ser mesmo coincidência, e Deus veio aqui dar um alerta sobre isso. Amém? Então vamos prestar atenção a essa palavra. Tinha alguém também, teve várias pessoas, mas hoje não vamos focar em Jacó. Ele também teve alguém que viu que ele era um filho da graça, era um filho abençoado de Deus, e tentou aproveitar-se da graça de Deus na sua vida. Tentou lhe sabotar, tentou lhe enganar, tentou atrasar o seu processo, mas Deus não permitiu. De que maneira é que Deus não permitiu? Abençoou-lhe mesmo no deserto. E que essa aleluia eu ligo hoje para as nossas vidas, essa palavra declarando que nós teremos favor no processo. Teremos favor na luta, onde tentarem começar a dizer, para tu poderes qualificar tens que ter A, B, C e D, coisas que não pedem as outras pessoas, querem nos pedir para tentar bloquear ou para tentar fazer demorar os nossos processos. E eu estou a me referir a processos espirituais, mas também a processos aqui na terra. Em nome de Jesus Cristo, que esse favor do Senhor seja ativado na vida de quem ainda não tem. A partir de hoje, que você consiga ver a diferença, que a partir de hoje, através da conexão nessa palavra, você consiga começar a ver portas extraordinárias a serem abertas por causa de Deus, processos que tinham sido esquecidos a serem levados para a frente, contratos que tinham sido metidos de lado que sejam levados pela frente, o Senhor abrir outros caminhos, o inimigo fecha essa porta, que o Senhor abra outra, Ele traz regras aqui, que o Senhor vai acima das regras, a misericórdia de Deus, ela penetra sistemas. Onde é que nós conseguimos ver isso? O sistema instituído no mundo espiritual era que nós, por causa do pecado que entrou no mundo através de Adão, através desse pecado que veio através de Adão, o sistema do mundo espiritual declarou que todos nós estamos mortos no pecado. Porque todos nós nascemos no pecado. Mas eu não fiz nada, como é que eu nasci no pecado? Eu ouvi este domingo no culto o melhor exemplo de como isso funciona. Pensam em a seleção de basquete desse ano, que ganhou. Todos os angolanos festejaram, não é? Porque Angola ganhou. Mas nós não estávamos lá a jogar com a seleção. Mas a seleção representava um país inteiro. Então, quando a seleção ganhou, o país inteiro, que é representado pela seleção, ganhou com esse país. Por isso, nós podemos falar, somos vencedores, somos vencedores. Por mais que nós não estávamos lá no campo. Então, nós não estávamos quando Adão e Eva no paraíso cometeram o pecado. Mas Adão e Eva representavam a humanidade inteira. E quando Adão e Eva pecaram, eles, como os representantes da humanidade inteira, toda a humanidade entrou no pecado. Se eles não tivessem pecado e tivessem ouvido a Deus e respeitado a Deus, toda a humanidade até hoje iria estar liberta, não íamos ter que passar pelo que passamos. Mas através da desobediência deles, eles como representantes da humanidade, todos nós então ficamos ligados a esse pecado. Mas Deus sendo Deus, o que é que Ele fez através da sua misericórdia? O que é que Ele fez? Porque o sistema era óbvio, a serpente sabia que Deus não vai contra a sua palavra. Se Ele diz não come da árvore, não come da fruta do conhecimento do bem e do mal, porque se tu comes dessa fruta irá acontecer A, B, C e D, o pecado entrará no mundo.
Ele fez a regra, mas ele não pode ir contra a sua própria regra, pois ele é um Deus justo. Então, o que ele faz? Ele cria uma solução para esse sistema que foi sabotado pela serpente. Então, a solução foi Cristo. Porque é necessário um sacrifício. Por isso é que no Velho Testamento o sacrifício para o pecado era matar um animal e apresentava-se o sangue desse animal. Mas como o animal não é santo, todos os anos tinham que fazer isso. Aí vem um ser santo, sem pecado nenhum, que representava aquele animal, aquela ovelha perfeita, branca, sem mancha, sem nada. E esse santo Jesus Cristo, Deus usou-lhe para poder penetrar o sistema. Através da sua morte, através do sacrifício da sua morte, o sangue dele seria usado para poder pagar toda a dívida da humanidade, para todos aqueles que o aceitavam como seu Senhor e Salvador. Então, a misericórdia de Deus é que fez com que ele enviasse Jesus Cristo para que nós pudéssemos ter uma saída desse sistema que tinha sido formado contra nós. Agora vamos ao dia de hoje. Ainda existem sistemas no mundo que eles foram centralizados para serem usados, aleluia, Pai, contra os filhos de Deus. E o que é que o Senhor irá fazer? O Senhor irá entrar. O Senhor irá nos dar soluções dentro desses sistemas que foram montados contra nós. E Ele mostrou como é que Ele faz isso. Ele faz isso nos abençoando. Amém? Agora vamos para a palavra, que o Espírito Santo dê entendimento. Vamos começar com essa ideia. E eu escrevi aqui para não esquecer. Quando Deus coloca a favor sobre a nossa vida, nenhum esquema humano pode impedir. Mesmo quando as pessoas levantam obstáculos, Deus multiplica os nossos passos. Amém? E é assim que nós vamos até a história de Jacó. Um homem que saiu da casa do pai dele apenas com um cajado. E isso é encontrado no Gênesis 32:10, que é o momento que Jacó sai da casa do seu pai. Apenas com um cajado. Ok? Mas através do favor de Deus, ele tornou-se extremamente próspero. Extremamente próspero. Jacó teve que fugir, na verdade, da casa do pai dele, porque ele aprontou contra o seu irmão. Mas isso é história para outro dia. A verdade é que ele saiu sem nada, com medo que o irmão fosse matar, porque ele enganou o irmão. Mas mesmo ele saindo sem nada, como ele já tinha recebido a bênção do pai dele, onde quer que ele foi, aquela bênção ficou a falar sobre a sua vida. Assim é sobre nós. Mesmo Jacó errando, mesmo Jacó tendo traído o irmão dele, não é? Porque aquela bênção era para ir para Esaú, o seu irmão. Mas mesmo assim, como a bênção já tinha sido dada, a bênção ficou sobre a vida dele. Mesmo nós sendo pecadores, mesmo nós errando, a bênção que o Senhor declarou sobre os descendentes de Abraão, que hoje nós somos através de Jesus Cristo, ela fala sobre nós. Ela fala sobre nós. Amém? Então, vamos aqui ver as provações que Jacó teve. Labão, que era o sogro de Jacó, ele tentou manipular o Jacó várias vezes. A primeira mentira de Labão qual foi? Foi a esposa errada. Jacó viu Raquel, ficou apaixonado, mas o pai, o que ele fez? Trocou a irmã. Foi o primeiro engano. Isso está no livro de Gênesis 29, quem quiser abrir a sua Bíblia, Gênesis 29, do versículo 25 ao versículo 27. Labão, que é o pai da Lia e da Raquel, dá a Jacó a mulher errada, dá a Jacó a filha errada, que é Lia, ao invés de dar Raquel. Mas Jacó, como era tão apaixonado por Raquel, ele disse, ok, o que é que eu posso fazer para ter Raquel? O que é que o Labão diz? Vais ter que trabalhar mais 7 anos para poder ter a Raquel, que era a mulher que lhe foi prometida. Primeiro engano. O que parecia ser 7 anos de atraso, porque ele estava a pensar, essa altura já era para eu começar a minha vida com a mulher da minha vida, a Raquel.
Ele trabalhou esses 7 anos. Era para atrasar o processo dele. Esse foi o primeiro sistema que foi montado contra Jacó. Sistema montado pelo seu próprio sogro. Mas olha como Deus o abençoou, mesmo dentro desse sistema montado. Isso é para as pessoas, e eu vou ler já daqui a pouco, Gênesis 29, de 25 a 27. Mas isso são para pessoas que nesse momento estão a orar, não sei para quem que é isso. Senhor, me retira desse sistema que foi montado contra mim. Me retira dessa armadilha que foi montada contra mim. Pai, eu já consegui ver que aqui estão a me enganar, aqui estão a roubar de mim, aqui estão a tentar me sabotar, aqui estão a tentar me tirar o trabalho. Retira-me desse sítio que eu não aguento, Senhor. E para certas pessoas Deus está a dizer, eu não vou te retirar daí, eu vou te prosperar aí. Para que possam ver que você é minha, ou para que possam ver que você é meu. No sítio, há pessoas que foram demovidos, é esse o nome em português, ajudem-me, alguém que foi metido em um cargo mais baixo. Demoted em inglês, alguém dá-me a palavra em português. Estavas num cargo acima, não podem te despedir, então meteram-te em um cargo abaixo, não é? Com a esperança que você própria ou você próprio, por causa do teu orgulho, por causa da tua falta de paciência, por causa do teu ego, irias descer para me meter aqui, então eu saio, eu não aceito. Espera. Despromovido, obrigada Olga, despromovido. Obrigada Francione e Joana. E Deus está a dizer, espera, e se eu te prosperar aí? E se esse cargo tornasse o cargo mais próspero? E se esse sítio onde normalmente não sai nada, onde dizem que mandam as pessoas para morrer, para desaparecer, é uma forma de te meterem de lado. E se nesse sítio Deus te abençoar tanto, que vai ser impossível ignorar esse departamento. Ele te dar a capacidade de tornar um departamento morto no melhor departamento dessa empresa. Eu digo isso como experiência própria. Eu fui oferecida dentro de um projeto grande, um trabalho que parecia ser insignificante, com um salário que não fazia sentido. E estavam à espera que o meu ego fosse falar mais alto e eu fosse dizer, não, eu não vou fazer isso, isso está abaixo de mim. Mas eu fiz. Por conselho, porque a Uesa já queria mandar passear. Mas fui aconselhada, glória a Deus, pelos homens de Deus que o Senhor me deu a me aconselhar. E a verdade é que esse pequeno projeto, que parecia ser algo insignificante, ganhou tanta notoriedade, cresceu tanto, teve uma audiência tão grande, que a audiência ficou maior do que a audiência do projeto original. Foi impossível ignorar. As pessoas começaram a perguntar, mas como é possível? Uma produção tão pequena, como é que está a ter mais audiência do que a produção maior? Como é possível? É possível porque a Uesa Solange Caíca da Silva estava lá e ela é abençoada do Senhor. Amém. Gênesis 29, versículo 25 a versículo 27. Assim diz a palavra do Senhor. Foi aqui onde aconteceu a primeira aprovação, não, uma das aprovações de Jacó. Versículo 25. Quando amanheceu, lá estava Leila. Leila não é a mulher que Jacó queria. Jacó conheceu Raquel, foi ter com o pai de Raquel, que chamava-se Labão, e disse, eu quero casar com a sua filha Raquel. Ok. Eu acho que para vocês entenderem a história, quem gosta realmente de entender a palavra de Deus, pode ir em Gênesis 29, a partir do versículo 18. Assim diz a palavra de Deus. Porque amava Raquel, porque Jacó amava Raquel. Jacó disse, por Raquel, a tua filha mais moça, pagamento, não tinha nada, ele como forma de pagamento para poder ter a mulher dos sonhos dela, que era Raquel.
No versículo 19 disse Labão, um sogro de Jacó. Labão respondeu: é melhor dá-la a ti do que a outro, fica comigo. Versículo 20, assim Jacó trabalhou 7 anos por causa da Raquel, e estes lhe pareciam poucos dias, pelo muito que amava. Então ele trabalhou 7 anos, e para ele 7 anos era tipo nada, porque ele sabia que estava a trabalhar para poder ter a mulher da vida dele. Versículo 21. Então Jacó disse a Labão: dá-me a minha mulher, porque o tempo já se completou, quero unir-me a ela. Passaram os 7 anos, Jacó trabalhou fielmente para ele poder agora ter a sua mulher. E olha aonde é que veio o primeiro engano. Versículo 22. Labão, que era o seu sogro, reuniu todos os homens do lugar e ofereceu um banquete. 23. À noite pegou a sua filha Leila e levou-a a Jacó, que a tomou por sua mulher. Para você entender o contexto tem que entender que no Velho Testamento, talvez elas tapavam a sua face. Talvez ele não teve acesso a Raquel durante aqueles 7 anos todos, porque ele tinha que esperar para ser sua mulher. Então, o que o sogro faz? Arma um banquete, no mínimo estavam a comer, estavam a beber, depois vão para a tenda, está escuro. Ele pensa que finalmente já tem aprovação e vai ter a sua mulher. Afinal, ao invés de ser Raquel, é a sua irmã mais velha, Leila. Versículo 25. Quando amanheceu, lá estava Leila. E Jacó perguntou a Labão: que é isso que me fizeste? Eu não trabalhei para ti em troca de Raquel, então por que me enganaste? Versículo 26. E Labão respondeu: não se faz assim em nossa terra, não se dá a mais nova antes da primogênica. Cumpre a semana desta, então te daremos também a outra, em troca de trabalho de mais 7 anos que ainda me servirás. Poças. Quer dizer, esse homem trabalhou 7 anos para ter Raquel, foi enganado e disseram-se ainda... Não, e o Labão foi mau, porque ele diz que na nossa tradição não podemos te dar a filha mais nova quando a filha mais velha ainda não casou. Por que ele não falou isso primeiro? Ele foi malicioso. Então, por causa disso, ao invés de Jacó ter que trabalhar 7 anos, ela agora teve que trabalhar 14 anos. 7 anos pela mulher errada que lhe foi dado e agora mais 7 anos pela mulher certa. Mas ela aceitou, porque ela amava Raquel. Ela aceitou e ele fez o seu trabalho. Mas durante esses 7 anos, vocês sabem o que o sogro dele fez? Ele foi mudando o salário de Jacó várias vezes. Gênesis 31, versículo 7 diz que Labão mudou o salário de Jacó 10 vezes. Tudo isso para poder atrasar o processo de Jacó. Tudo isso para poder enganar o Jacó. Cada vez, o que ele fazia, Labão? Cada vez ele criava condições para limitar Jacó, mas Deus revertia em favor dele. Isso é para vocês verem que esses bloqueios, onde quando parece que você já está tão próximo de algo, depois vem outra coisa, não é de agora. Mas essa palavra é para encorajar alguém em nome de Jesus Cristo. Que assim como Deus fez com Jacó, onde ele estava a ser enganado, onde ele estava a ser sabotado, onde ele não estava a receber o que ele tinha que receber, mas dentro daquelas circunstâncias, dentro daquelas condições que foram feitas para limitar Jacó, Deus revertia em favor dele. No livro de Gênesis, versículo 31, versículo 7, assim diz a palavra de Deus. Isso é o Jacó a dizer: mas o vosso pai tem me enganado e mudou o meu salário 10 vezes. Porém, Deus não lhe permitiu prejudicar-me. Por mais que ele tentava reduzir o salário de Jacó, Deus estava sempre a abençoar Jacó. Vou dar um exemplo. Se ele dissesse: ok, essa lavra só vai te dar acesso a 1 hectare de trigo. E nesse 1 hectare, tu tens direito a metade. Ele sabia, depois a próxima vez ele vinha e falava: ok, em vez de ser metade, agora é só 30%. Depois voltava: não, agora é só 20%, agora é só 15%. Continuamente ele mudou 10 vezes o salário de Jacó. Mas o que Deus fez?
Deus fazia com, aleluia, meu pai, essa palavra é para alguém. Deus fazia com que tudo que Jacó tocasse multiplicava-se. Todo o trabalho de Jacó multiplicava-se por causa de Deus. Por causa do favor de Deus. Por causa do favor de Deus. Então, se ele falasse, você só tem direito à metade da agricultura, naquela metade do lado do Jacó, multiplicava-se tanto que dava muito mais do que o outro lado que era de Labão. Sempre. Oh Senhor, quais são as mãos que têm que ser abençoadas hoje, Pai? Que dentro do sistema o Senhor nos favoreça para mostrar que nós servimos um Deus vivo. Que dentro dos sistemas espirituais e físicos e institucionais e governamentais, onde tem agentes das trevas que foram levantados e erguidos para poder nos sabotar, para poder nos frustrar, para poder nos enganar, para tentar atrasar o nosso processo, que o Senhor dentro daquele lugar nos abençoe. Que multiplique toda a obra da nossa mão. Que nos dê favor, nos dê um favor extraordinário naquele local. Que mesmo onde não é para ser escolhidos, nós sejamos escolhidos. E isso é possível. Testemunho. Estou a tentar ver como é que eu falo esse testemunho sem dar muitas pistas. Havia uma certa pessoa que tentou bloquear-me em várias cadeias televisivas, ok? E o que é que aconteceu? De repente, onde entrava o meu nome, ninguém aceitava me dar entrevista porque os nomes tinham que passar por essa pessoa. E essa pessoa, quando via o meu nome na lista de pessoas que queriam ser entrevistadas, retirava o meu nome da lista. Eu não sabia que isso estava a acontecer, mas depois fiquei a descobrir que sim. Porque eu estava a achar estranho como é que entrevistas marcadas depois eram canceladas na última da hora e tudo isso. No entanto, de repente, por causa da graça de Deus, eu começo a fazer entrevistas, ok? E eu fiz 3 entrevistas, eu lembro-me. Na terceira entrevista, essa pessoa manda-me chamar. Eu não sabia que essa pessoa estava nesse nível, nessa empresa. E essa pessoa diz, como é que tu estás a ser entrevistada aqui onde eu mando? Essa pessoa disse, é a terceira vez que eu assusto, chego em casa e vejo a tua cara na televisão. Como é que tu estás a fazer isso? Se nenhum nome passa, se nenhuma entrevista ela pode passar sem a minha autorização, como é que tu estás a fazer isso? Vocês sabem o que Deus fez? Deus podia simplesmente dizer, Wesa, deixa, vou te levar num outro sítio para ser entrevistada. Mas Deus, quando quer mostrar que a graça dele está sobre a vida dos seus filhos, ele faz dessas coisas. O que fazia? Subiam os nomes para essa pessoa poder aprovar. Amém, Sueli. Amém, amém, amém. Graças a Deus. Que Deus te abençoe também. Subia os nomes para a pessoa poder aprovar, ok? Depois o que acontecia? Essa pessoa, depois de aprovar os nomes, ia para casa. E por alguma razão, e às vezes eram entrevistas para a semana, tipo essa semana, essas vão ser as pessoas que vão ser entrevistadas nesses programas. Está aprovado? Já, está aprovado. E por alguma razão, uma ou outra pessoa acabava por ter que cancelar na última da hora. E quando essa uma ou outra pessoa cancelava, aí viam que o meu nome que tinha sido retirado, porque não sabiam porque que o meu nome tinha sido retirado, essas pessoas voltavam a meter o meu nome sem saber do bife que estava aí a acontecer. Então, essa chefe ou esse chefe, para não ficar da bandeira sobre quem é, quando chegava em casa e ligava a televisão, via-me tipo a ser entrevistada em um programa onde o meu nome não tinha saído. E quando tivemos essa conversa e essa pessoa explicou o que estava acontecendo, eu só comecei a rir porque eu entendi logo que era Deus. E Deus sendo Deus, eu vi essa pessoa a ver a graça de Deus e simplesmente parou de me bloquear. Vamos dizer isso, uma longa história ficando curta. Viu que não valia a pena, via que era... O sistema de Deus fala mais alto. Vamos dizer isso, o sistema de Deus fala mais alto. Eu quando presenciei, quando eu fiquei a ter todas as informações, porque eu não sabia do que estava a acontecer,
Mas quando eu entendi a história toda, primeiramente eu entendi porque que o meu nome estava a ser retirado, depois eu entendi porque que eu estava a ser chamada à última da hora, porque aí estava a coisa, quando eu era chamada na última da hora, eu também já não quis aceitar, porque eu achava isso é uma falta de respeito, como é que vamos chamar na última da hora? Mas o Espírito Santo falava, vai, baixa o teu ego e vai. Porque eu sabia que isso era chamada de última da hora. Eu sabia que alguém tinha sido. Eu trabalho na televisão, eu trabalho em produção, eu sei como as coisas funcionam. Eu sabia que alguém devia ter sido cancelado, estavam sem pessoa, então tentavam a sorte comigo. E o meu ego não queria me deixar dizer sim, mas graças a Deus, que o Espírito de Deus vivo, que dá discernimento, era maior do que o meu ego. Porque se eu não tivesse aceito, eu não ia ver o que Deus estava fazendo naquele lugar. Eu não ia ver Deus a romper com aquele sistema. Então, quando eu leio essas histórias para vocês, quando eu faço a oração de quebra de sistema, da misericórdia de Deus, onde Ele chega em sistemas que são levantados contra nós e Ele consegue nos abençoar dentro desses obstáculos para mostrar que Ele é Deus, eu falo por experiência. Eu falo como testemunho também. Eu oro com a fé de quem já viveu isso. Amém? Yeah. Mas isso faz parte, pessoal. Eu não sou nem a primeira nem a última pessoa que passou por isso e que vai passar por isso. Mas glória a Deus. Então, quem está aqui, deixa-me ligar o ar-condicionado. Só. Mas glória a Deus. Ok, continuando. Então, Labão, que é o sogro de Jacó, mudou o salário dele 10 vezes. Cada vez ele criava condições para limitar Jacó, mas Deus revertia as condições em favor dele. Assim como aconteceu comigo. Mais um ponto. O acordo que Labão teve com Jacó sobre as ovelhas era que as ovelhas salpicadas eram das ovelhas salpicadas e malhadas, não é? Então, em Gênesis 30, de 31 a 36, Labão, sogro de Jacó, combinou que o pagamento seriam os animais malhados e salpicados. Praticamente, só para vocês verem como é que esse Labão era um bandido, ele disse no Jacó que os animais que iam ficar com ele eram os animais que eram imperfeitos, vamos dizer isso. Eram as ovelhas que tinham menos chance de ter filhos, de procriar, de multiplicar. Então ele falava tipo, as ovelhas perfeitas são minhas e as ovelhas imperfeitas ficam para ti. Porque na mente dele, as ovelhas perfeitas são muito mais valiosas do que as imperfeitas, do que as malhadas e as salpicadas. Mas o que Deus fez? O que Deus fez? O que Deus fez? Aquilo que era suposto ser imperfeição. Aquilo que era suposto não dar nada, aquilo que era suposto não ter valor, Deus multiplicou. De repente essas ovelhas estavam a procriar cada vez mais e mais. De repente, em vez de nascerem as ovelhas brancas e perfeitas, nasciam mais ovelhas salpicadas e malhadas. E na ovelha você pode ter a lã, pode ter o leite, pode ter a carne, tudo isso, essas ovelhas representam dinheiro. É assim que Jacó, durante esses anos, ele foi adquirindo a riqueza toda dele. Ele ficou extremamente próspero. Ok, já passou a nossa 1 hora, o que significa que eu tenho que me despachar. Ele ficou extremamente próspero. Qual é o sítio? Oh, papá. Há pessoas que estão constantemente a ser enganadas no trabalho, em seus negócios. Também é sabedoria que você precisa. Aconteceu muito com a minha mãe. A minha mãe pegou muito dinheiro e perdeu tudo, porque ela estava constantemente a ser enganada. Ela confiava constantemente nas pessoas erradas. Não que ela não era abençoada, mas bênção sem sabedoria. Jacó era sábio. Jacó tinha a bênção do pai dele, mas ele também tinha relação com Deus. É uma parceria. Que a nossa bênção seja ativada. Obrigada, meu Pai. Que a nossa bênção seja ativada com sabedoria. Que a nossa bênção seja ativada com discernimento. Aleluia. Que a nossa bênção seja ativada com conhecimento divino e também conhecimento carnal. Aleluia.
Que o Senhor venha renovar a nossa mente, que o Senhor venha nos dar estratégias para o sítio onde nós temos que operar. Aqueles sítios onde parecem secos, aqueles sítios que parece que não vão dar em nada. Está todo mundo a lutar para estar em um certo sítio. Está todo mundo a lutar para estar no norte, porque no sul não tem nada. E de repente nos mandam para o sul. E Deus diz, não te preocupes, eu irei te prosperar no sul. Está todo mundo a lutar em um certo sítio e você foi metido em um outro sítio como forma de sabotagem. Deus diz, eu te darei estratégia para você poder ser próspero aí. Não é sobre o sítio, é sobre Deus. Não é sobre o emprego, não é sobre... Ai, isso é para alguém. Não é sobre o emprego, não... Ai, oh Jesus, não é sobre o emprego, não é sobre a empresa. É sobre o Deus que você serve. Não é sobre o negócio, é sobre o Deus que você serve. Não é sobre a ideia, não é sobre o propósito, é sobre o Deus a quem você está a submeter isso. Não é sobre a campanha. É sobre o Deus. Não é sobre a economia. Não é sobre o desemprego que tem no país. Porque mesmo em um país com tanto desemprego, todos os dias alguém está sem empregado. Todos os dias alguém está a assinar um contrato milionário. Tem pessoas a dizer o país está bom. Então não. Nós não seremos escravos do sistema opressor. Em nome de Jesus Cristo. Amém? Lembra-te. Deus, quando exalta os seus filhos, Ele exalta aqueles que não são egoístas, aqueles que Ele vai poder usar, aqueles que Ele vai poder usar. Muitos não estão a ser abençoados porque Deus sabe que não pode vos usar. Ele sabe que se vos abençoar, vocês vão se beneficiar a vocês próprios. Vocês é que vão ser os opressores dos outros, por isso é que não estão a ser abençoados. É necessário uma renovação da vossa mente. As pessoas que vocês admiram são pessoas desonestas e vocês sabem que são desonestos. Vocês já abriram a boca para dizer, quando eu chegar aí também vou roubar. É por isso que Deus não vai te pôr aí. Pois Deus quer te pôr aí para mudar o sistema. Mas você acredita um mundo que diz esse sistema não pode ser mudado. Quem disse não pode ser mudado sozinho, mas servindo a Deus? Quem disse que não? Quem disse que não? Ai, não é fácil. Se estás à procura de uma vida fácil, então tu estás na batalha errada. Entraste no time errado. Ninguém nos prometeu vida fácil em Cristo. Pelo contrário, seremos perseguidos. Falarão mal. Armarão contra. E em todas essas coisas damos graças a Deus, porque é para a honra e a glória de Deus. Então começa a meter já essas coisas na cabeça. Começa a preparar-te para a batalha. Você não está preparado para a batalha. Então não estás preparado para a bênção. Não estás preparado para a multiplicação. Porque vem com luta. Mas a vitória é do Senhor. É Ele que luta por ti. Só tens que te posicionar. Tens que aguentar um pouco de pressão. Mas até nessa pressão Ele te dá cobertura. Amém, Sueli. Sueli diz que eu perca tudo, mas jamais a tua presença. Essa foi a oração de Davi. Mas cuidado. Às vezes falamos as coisas, Sueli, perca tudo menos a tua presença. Será mesmo que se Deus te receber tudo como prova, você vai estar preparada para isso? As nossas palavras têm que ter consistência e muita verdade. Há coisas que eu desejo, mas eu não tenho coragem de falar em voz alta. Caso Deus decida me meter à prova. Digo isso sempre como alerta, cuidado. Cuidado com as orações bonitas que queremos fazer, porque muita coisa está acontecendo na nossa vida por causa das coisas que pedimos a Deus. Eu disse, Senhor, me dá paciência. Deus fez tudo na minha vida demorar, porque eu pedi paciência. Queres paciência, filha? Tá bom.
O teu projeto de 1 ano vai demorar 7 anos para chegar. A tua oração que era para ser entregue em 1 semana, agora vai demorar 1 ano para ser entregue. Porque pediste paciência. Vamos ver se vais ter paciência a esperar as minhas promessas e a minha palavra. Aprendi a ter paciência na marra, a chorar. Então agora tenho um bocadinho de mais atenção. Amém, Sueli. Deixei tudo para servir e para seguir e para servir a Deus. Glorificado seja Deus na tua família, na tua vida, perdão. Amém, Francione. Então é importante dizer que o que aconteceu com Jacó era o favor de Deus. Não era algo normal. Labão tentou reduzir a parte de Jacó, mas Deus fez o rebanho multiplicar justamente conforme o lado de Jacó. Deus fez o rebanho de Jacó multiplicar. Por mais que o sistema que naquele momento representava Labão tentou limitar, tentou fazer com que não crescesse. O favor de Deus não pode ser parado. O favor de Deus sobre as nossas vidas não pode ser parado. Gênesis 30, versículo 43. E cresceu o homem em grande maneira, e teve muitos rebanhos, e teve muitas servas, e servos, e camelos, e jumentos. O que é que isso representa hoje? Se Jacó hoje tivesse vivo nos tempos de hoje, seria: e cresceu o homem em grande maneira, e teve muitos rebanhos, e teve muitas fazendas, e teve muitos funcionários, porque já não são servos e servas, e teve muitos funcionários. E camelos e jumentos seriam os animais que teria nas suas fazendas, e tudo isso representaria muita riqueza. Muita riqueza. Gênesis 31, versículo 9. Assim diz: assim Deus tirou o gado do vosso pai e me deu a mim. Era Jacó a falar. Teu pai tentou, mas Deus retirou o que era dele e me deu a mim. Senhor, há pessoas nesse momento, eu digo isso como oração nesse momento. Oh, Jesus. Há pessoas que no espírito estão a tentar trabalhar com o que é teu. E ainda têm coragem de tentar te dar do 1000 que roubaram de ti no espírito. Porque conseguiram ver a tua graça. E infelizmente manipularam. Mas há esse Deus que é justo. Há esse Deus que vê toda a injustiça para toda aquela pessoa a quem esse roubo foi feito. Que o Senhor possa começar a reconstituir, que o Senhor possa começar a devolver, que o Senhor possa começar a partir deste momento, em nome de Jesus Cristo, a retirar das mãos erradas, a retirar das mãos que roubaram, a retirar dos territórios errados e a meter de volta em tuas mãos. Meter de volta no teu território. Meter de volta na tua vida. Aleluia. Eu ligo essa oração segundo o livro de Gênesis, capítulo 31, versículo 9. Assim como Jacó disse, assim Deus tirou o gado do vosso pai e me deu a mim. Que o Senhor retire daquele que te enganou, que o Senhor retire daqueles que tiraram o que é teu, que brincaram com o que é teu, que manipularam o que é teu, que roubaram o que é teu temporariamente, e o Senhor começa a repor, 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 que haja uma transferência divina acontecer neste exato momento, que haja uma transferência divina, segundo Gênesis 31, 9, em nome de Jesus Cristo, que haja uma transferência divina de volta à tua vida. De volta à tua vida. Por tudo que foi retirado, por tudo que foi roubado. Aleluia.
A justiça de Deus não tarda. Há quem pensou que passaram-se tantos anos, já ninguém pode me fazer nada. Verás. A justiça de Deus. Hoje é dia da justiça. Hoje é o dia do favor e da justiça do Senhor. Levem essa oração a sério. Não pensem porque eu não estou aqui a gritar e a orar línguas e a fazer muito barulho. Não pensem. Levem essa oração a sério. Vocês irão testemunhar. A palavra de Deus é a espada do Espírito. Estamos a orar segundo a palavra de Deus. Não temos que falar muito. Só temos que declarar com fé. Acredita. Crê. Amém? É na simplicidade que Deus faz as coisas. Tolices para confundir os sábios. Há sábios que estão a olhar aqui nesse momento a achar isso aqui, isso é tolice. Deixa. Ele faz dessa maneira. Ele traz esse pacote para enganar os sábios. Deus sabe o que está a fazer. Crê, não porque sou eu a falar, mas crê em Deus, não crê em mim, crê em Deus. Deixa Ele te surpreender. Amém? Glória a Deus. Para todos os sábios, vocês terão uma surpresa grande. Então, assim Deus tirou o gado do vosso pai e me deu a mim. Por favor, a todos vocês que estão a conectar com essa palavra, voltem a ler. Voltem a ler essas passagens que eu estou aqui a partilhar. Orem sobre elas. Metam a vossa palavra também por cima. Nós servimos o mesmo Deus. O Deus de Abraão, Jacó e Isaac. Quem já orou assim? Deus de Abraão, Jacó e Isaac. Estamos aqui. O Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Estamos aqui a falar sobre Jacó, é o Deus dele. Esse mesmo Deus nós servimos. Abençoados são os descendentes de Abraão. Nós estamos nessa linhagem dos descendentes de Abraão. Como é que nós temos essa descendência? Através de Jesus Cristo. Fomos adotados a essa descendência através de Jesus Cristo. Amém. Então, mesmo quando Labão, o sogro de Jacó, impunha regras, a mão sobrenatural de Deus prevalecia. O que isso significa? Que o favor não se trata de justiça humana. O favor é a mão de Deus que age acima das regras dos homens. O favor de Deus é algo que age acima das regras dos homens. Homem impõe regra, vem o favor de Deus. Homem impõe regra, vem o favor de Deus. Homem impõe obstáculo, vem o favor de Deus. Homem impõe manipulação, vem o favor de Deus. Favor de Deus. Então não olha para o favor de Deus de maneira racional, senão nunca vai fazer sentido. Se começares a te perguntar como é que ele vai fazer isso, como é que isso vai ser possível, mas a lei não permite, favor, sobrepõe. É a mão de Deus. Ele que criou aquele que fez a regra. Ele está acima dos sistemas criados pelo homem. Ele fez o mundo e todas as coisas dentro dele têm que obedecer a ele primeiramente, quer queiram, quer não. Por mais que acham que não, há muitos que estão a achar que não temos que obedecer, podemos fazer o que queremos. Sim, então a vos dar o livre árbitro. Até o dia do julgamento. Até o dia do julgamento. Então, o que é que nós aprendemos hoje? As pessoas podem mentir, as pessoas podem sabotar, ou podem até tentar bloquear-nos, seja no trabalho, seja nos negócios, ou até nas relações pessoais. Mas se nós andamos em uma aliança com Deus, assim como Jacó, nós vamos estar debaixo do mesmo favor inabalável de Jacó. Eu conecto com essa palavra.
Eu declaro que eu estou, faça essa declaração para si. Eu declaro que eu estou debaixo de um favor inabalável, assim como o favor de Jacó. E em todas as circunstâncias eu sou abençoada e sou favorecida por Deus, independente de todas as coisas, de todos os sistemas, de todas as manipulações que tentam ser criadas contra. Em nome de Jesus Cristo, pelo poder do Espírito Santo. Salmos capítulo 5, versículo 12 diz: Pois tu, Senhor, abençoas o justo. Tu o circundas do teu favor como de um escudo. Quem é o justo? Nós. Como é que somos justos? Nós somos justos através da justiça de Cristo em nossa vida. Por isso somos considerados justos segundo o Senhor. E eu declaro, aleluia, eu faço essa oração debaixo da autoridade e da legalidade que há no livro de Salmos, capítulo 5, versículo 12. Então, aprender como unir a palavra de Deus, que é a espada do Espírito, a orações. Eu declaro, segundo Salmos 5, versículo 12, que o Senhor me abençoou, que o Senhor me cobre com seu favor como um escudo. O escudo do Senhor é como um favor sobre, o favor do Senhor é como um escudo sobre a minha vida. O favor do Senhor é como um escudo sobre mim. Me rodeia. O favor do Senhor me rodeia como um escudo. Assim como diz em Salmos 5,12, o favor do Senhor me rodeia como um escudo. Eu declaro em nome de Jesus Cristo. Estás a entrar para uma reunião, estás a entrar para uma conversa complicada, declara Salmos 5,12. O Senhor abençoa o justo. O favor do Senhor me rodeia como um escudo. Mesmo, aleluia, Pai, mesmo que prepararam uma armadilha contra ti, o favor do Senhor, o favor do Senhor, o favor do Senhor te rodeia como um escudo. Romanos 8,31 diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Para concluir, não deixes-te abalar quando as pessoas levantam obstáculos e guerras contra ti. Tudo aquilo que as pessoas tentarem para o mal, enquanto tu estiveres sob a tua aliança com o Senhor, Ele vai transformar ao bem. Enquanto tu amares ao Senhor, e amar significa seguir os seus mandamentos, Ele irá transformar para o bem. Eu declaro e declaro você também sobre a sua vida, que o favor é a tua herança. Eu declaro que o favor de Deus é herança sobre a minha vida. Eu declaro em nome de Jesus Cristo que eu carrego sobre mim, sobre a minha vida, sobre a minha geração, sobre a minha família, sobre o meu casamento, sobre a minha saúde, sobre as minhas finanças, sobre o meu ministério, sobre o meu propósito, sobre o meu marido, sobre o destino, sobre os filhos que estão para vir. Eu declaro que o favor de Deus é herança sobre a nossa vida. É herança sobre a nossa vida. É herança sobre a nossa vida. Joana, tu não nasceste com um esposo. Quando Deus te fez, quando Ele te teceu no ventre da tua mãe, você não estava com esposo no ventre da tua mãe. Quando você morrer e você está perante Deus, você não vai estar lá com o esposo. O teu esposo não vai estar lá no julgamento final. Então, uma promessa, quando é para ti, é para ti. E se for um esposo de Deus, Deus irá saber como lidar com ele. E se não for de Deus, Deus irá te mostrar a verdade. Cuidado com as alianças na qual você entra. Porque o casamento é uma aliança. Mas nenhuma aliança sobrepõe a aliança que nós temos com Jesus Cristo, quando nós o aceitamos na nossa vida como nosso Senhor e Salvador. E essa aliança está acima de toda outra aliança. A única que não vai ser quebrada.
Amém? Então, não te abales quando levantarem obstáculos. Deus transformará tudo que o inimigo planeou para o mal, Deus irá transformar para o bem. O favor é a nossa herança. Assim como Jacó, nós vamos prosperar. Não vamos prosperar porque o sistema vai ficar justo de repente. Esquece isso. O sistema não vai ficar justo, mas Deus está conosco. Nós seremos o novo sistema. Nós seremos o novo sistema. Nós carregaremos conosco o sistema do reino de Deus, onde quer que nós vamos. E o sistema do reino de Deus que está em nós irá sobrepor todo o outro sistema que está sobre nós, que está perante nós, que nos rodeia. Guarda essas palavras, que o Espírito Santo te dê entendimento. E eu termino pedindo a Deus em nome de Deus, agradecendo primeiramente a Deus pelo ensinamento de hoje, pela... Obrigada, Senhor, pelo discernimento, por abrir os nossos olhos, por nos trazer melhor entendimento, Pai. Eu peço, assim como o Senhor fez com Jacó, que o Senhor possa multiplicar toda a obra das nossas mãos, que todo lado onde há obstáculo, todo lado onde há falência, todo lado onde há limitação, todo lado onde há estagnação, que o Senhor possa nos abençoar neste lugar, Pai. Que o plano do inimigo não possa prosperar contra nós, mas que, pelo contrário, o Senhor possa nos abençoar nos olhos dos nossos inimigos para que eles possam entender o Deus que nós servimos. Aleluia. E até eles vão ter que se render, vão ter que se submeter, vão ter que aceitar que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Em nome de Jesus Cristo, a igreja diga amém. Amém, 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 amém. Selamos este estudo com o sangue de Jesus Cristo, que esse estudo não seja roubado da nossa mente, do nosso coração e da nossa alma, que o Senhor possa, através do Espírito Santo, revelar cada vez mais e mais, que possamos sair daqui com novas estratégias, com novas ideias, com um novo ânimo, Senhor, com um novo ânimo para poder enfrentar aquilo que se meta à nossa frente, que nós não cancelamos o que o Senhor fez aqui com as nossas próprias palavras de dúvida, que toda dúvida cai por terra, toda dúvida cai por terra. Em nome de Jesus Cristo, pelo poder do Espírito Santo, toma conta das nossas línguas e das nossas palavras, para que nós não possamos cancelar e nós não possamos amaldiçoar aquilo que Deus já abençoou. Amém, amém e amém. Está selado em nome de Jesus Cristo. Oficialmente termina o nosso estudo bíblico. Amém? Eu tinha lido Romanos 8, versículo 31, Tatiana. O livro de Salmos é Salmos 5, versículo 12. Pois tu, Senhor, abençoas o justo, tu o circundas do teu favor como de um escudo. Graça e paz, irmã Eva. Sueli, ok. Eu vou repetir quais são os livros desde o princípio. Amém? Eu comecei com o livro de Gênesis, explicando a primeira mentira que foi da esposa, que estava no livro de Gênesis 29, vai apontando, Gênesis 29, de versículo 25 a 27. Gênesis 29, de versículo 25 a 27. É ali onde nós vemos a primeira mentira, que foi quando Labão deu Lia ao Jacó ao invés de Raquel, fazendo com que um trabalho de 7 anos se tornasse agora um trabalho de 14 anos, para que ele pudesse ter a mulher que ele realmente queria, que era Raquel. Depois lemos e meditamos no livro de Gênesis 31, 7, que é onde vemos Labão a mudar, onde vemos Jacó a explicar que Labão mudou o seu salário 10 vezes.
Depois temos o livro de Gênesis, versículo 30, de versículo 31 ao versículo 36, que é aí onde lemos sobre como Labão, sendo o sogro de Jacó, combinou que o pagamento seria animais malhados e salpicados. Animais com imperfeições, em palavras básicas. Aí era o atentado dele de reduzir a parte de Jacó. E quando tiveres a meditar sobre isso, é focar no facto que Deus fez o rebanho de Jacó multiplicar. Se quiseres fazer uma oração, que seja isso. Onde quiserem retirar e subtrair, que venha Deus e multiplica. Depois temos o livro de Gênesis, capítulo 30, versículo 43. Onde diz, e cresceu o homem em grande maneira e teve muitos rebanhos e servas e servos e camelos e jumentos. Estamos a falar sobre o crescimento, a prosperidade financeira de Jacó. Gênesis 31, versículo 9. Onde Jacó diz que Deus tirou do gado do pai, do sogro, não é o Labão, o armado inteligente, e ele deu para ele. Foi aí onde nós fizemos a oração de que tudo aquilo que foi roubado de nós no espírito, tudo aquilo que nos pertence, no espírito ou no físico, que foi roubado de nós, que Deus possa devolver, que haja uma transferência espiritual de tudo aquilo que nos pertence, que volte para o nosso território, que volte para nossas mãos, que volte para nosso lar, segundo a vontade de Deus. Amém? Também lemos em Salmos 5, versículo 12, que diz, pois tu, Senhor, abençoas o justo, tu os circundas do teu favor como um escudo. Foi aí que veio a oração, que o Senhor me rodeia, que o favor do Senhor me rodeia como um escudo. Que é uma oração que podemos falar quando temos que entrar em certos territórios, todos os dias pela manhã antes de sair de casa. Salmos 5:12, pois o Senhor abençoa o justo, nós somos os justos de Deus através de Cristo. E que o escudo dele, não é, que o favor dele nos rodeia como um escudo. Lemos também Romanos 8, versículo 31, se Deus é por nós, quem será contra nós? E foram esses os versículos de meditação. Espero que conseguiste apontar todos. Amém, Nicita. Já estou curada em nome de Jesus Cristo. Amém, Júlia. Entre em concordância com a tua palavra. Filha do Altíssimo, entre em concordância com a tua palavra. Amém, amém, amém. Eu já li, eu não vou mais repetir os livros, já falei todos. Amém, Franciosa. Obrigada a vocês pelo tempo, por quem aguentou esse tempo todo. Eu não sei por que as lives no TikTok não ficam gravadas. Essa é uma live tão abençoada que até eu queria voltar e fazer anotações. Eu não sei porque que ela não fica volta gravada. Irmã, eu já estou a sair, já são 22h23. Não dá mais para coisa, para aceitar pedido. É para quê, irmã? É para um testemunho? É para fazer uma pergunta? É para quê? Porque já temos mesmo que sair. Eu estou aqui desde as 20h45, já é muito tempo, tenho que me ir. Irmã Sul, qual é o assunto? Deus vos abençoe também. É sempre tão bom estar aqui. Hoje
Epá, Deus sabe o que faz. Tá bom, irmã Su. Tá bom, deixa lá o assunto e obrigada pela paciência. Já são quase 2 horas aqui. Para o grupo da geração eleita, na altura que eu estava doente, eu tinha ficado completamente sem voz. Quem me conhece bem, conhece a minha voz, sabe que eu ainda estou um bocadinho afônica. E tive que entrar em uma luta, uma oração de luta. Glorificado seja Deus pela minha irmã, minha pastora, a irmã Maria Helena, que orou comigo e por mim até a minha voz voltar. E eu também quero agradecer a Deus por um casal que orou por mim. Infelizmente a luta, o nível do que estava a tentar me atacar era tão grande que depois também foi eles atacar, mas graças a Deus eles estão bem. Atenção a quem você ora, tá? Principalmente quando estás a orar por um servo de Deus, porque às vezes os reinos que vêm nos atacar são reinos mesmo perigosos, então cubra-se sempre antes de orar por alguém, cubra-se com o sangue de Jesus Cristo, amém? Mas eu já estou bem. Tentaram. Por isso que hoje a nossa oração veio muito liberta. Estou calma, mas bem raivosa no espírito. Yeah. Eu sempre digo, quanto mais tentam me parar, mais terrível eu vou ser para o Senhor. Porque eu sei que a intenção do inimigo é atirar ataques para depois eu ficar com medo. Eu ficar com medo de fazer essas lives, eu ficar com medo de orar. Se soubessem de onde Deus me tirou, iam saber que aqui é tarde demais para tentar me meter medo. Eu já vi de tudo. O Deus que eu sirvo é grande demais para eu me assustar com essas táticas baratas, onde só ficam envergonhados. Olha aqui, estamos aqui a glorificar a Deus. Estamos aqui a liberar destinos, propósitos, luz. Ok. Não liguem, eu sei que quem tem que ouvir isso está a ouvir. Então podem levar o recado lá nos vossos reinos, tá? Podem levar. Deus é maior. Mas é isso, que Deus possa dar a todos ousadia, que Deus possa dar a todos resiliência e, mais importante, proteção divina, tá? Deus nunca irá nos meter em um sítio, nunca irá nos enviar a um sítio onde não há a graça e a proteção dele. Amém? Yeah. Se Paulo passou pelo que passou, mesmo na cadeia escrevia cartas, mesmo enfermo continuava a espalhar o evangelho, mesmo a ser perseguido. E todos os discípulos acabaram por ser perseguidos e mortos da pior maneira possível, mas continuaram a espalhar o evangelho, a orar, a libertar, a curar até o seu último segundo. Quem somos nós para fugir agora? Fugir para onde? Não. A geração eleita que o Senhor ergueu dessa vez tem uma... É diferente. Apanhavam muita pata das pessoas, estão a pensar que somos o mesmo, que estamos todos a sair da mesma lavra. Não. Estão a confundir. Estão a se deixar levar pela peruca e a pensar que aqui é brincadeira. Não se enganem. Não se enganem por isso aqui, então. Mas é isso, família. Todos soldados para o Senhor. Amém? Todos soldados para a obra do Senhor. Não, irmã Iva, já fiz hoje, não vou fazer mais amanhã. Amém, Nicita. Trago em mim as marcas do Evangelho de Cristo, assim mesmo. E não digo isso para me vangloriar, porque são etapas difíceis, mas temos uma comunidade tão linda, olha só. A serva Maria Helena veio para mim como uma estudante e hoje ela
ora e intercede por mim e consegue entrar em dimensões que muitos não conseguem, lutando, intercedendo. Só Deus pode fazer isso. Por isso é que Deus é um Deus de multiplicação. Nós não podemos fazer isso sozinhos. Aquele que Deus está te mandar ajudar hoje é a pessoa que Ele vai usar para te ajudar amanhã. Irmã Iva, não era nas terças-feiras que eu fazia essas lives, era na quarta. Sim, sim, irmã Iva, tens razão. Estás a ver? Fiquei tanto tempo que eu pensei que fosse nas terças, mas eu lembro-me que eu fazia essas lives na quarta. É, Sueli, nem me pergunta os dias e o horário, eu dependo de uma agenda imprevisível. Mas era na quarta, tem razão, tem razão, tem razão, tem razão. Eu esqueci. Mas amanhã, como vou estar no serviço até tarde, eu não sabia a que horas, não sei a que horas é que eu coiso, é que eu vou voltar para casa. E fiquei um bom tempo, não senti uma necessidade. Essa oração, esse ensino tinha que sair hoje, não sei, era para mim, ok? Não sei para quem, mas também era para mim. Perdão, Lara, perdão. Yeah. Fica assim atenta às notificações aqui entre terça e quarta-feira. Eu tento meter sempre o nosso grupo da geração eleita, nem que seja pelo menos uns 30 minutos a 45 minutos antes. Tento. Nem sempre consigo, mas tento. Mas eu vou já pedindo a Deus para ir buscar as pessoas certas. Eu tenho que conseguir meter. Antes as lives ficavam, eu não sei porque que já não ficam. Essa live é uma live tão importante, meu Deus, está-me a doer. Estou aí embora, mas com o coração partido que essa live não vai ficar gravada e as pessoas vão poder ter acesso. Porque o ensinamento que saiu daqui hoje, só Deus. Só Deus. Essa mensagem veio dele, veio mesmo dele. Essa mensagem veio mesmo dele, veio mesmo dele. Amém, Sueli. Estás a ver, Sueli? Te amo. É esse o espírito que nós precisamos. A Sueli disse, Lara, puxa no off e eu te partilho uma boa parte do que foi falado. É por isso que é importante que vocês façam anotações, para vocês poderem fazer isso uns pelos outros. Obrigada, Sueli. Mua, love you. Alguém tinha que gravar. A Sueli gravou uma parte, olha só. Mulher de Deus é inteligente. Ai, amo. Mas tá bom, pessoal. Tá bom. Para terminar, eu ainda continuo em Luanda. Deus não está a me deixar voltar para a África do Sul. Eu quero ir já embora. Estou com saudades do meu marido. Poças. Mas pronto, vamos continuar a servir a missão de Deus aqui. Mas só saio mesmo para trabalho e para coisas específicas. E brevemente estarei de volta na África do Sul. Eu nem sei fazer captura de ecrã em si, tá? E essa live foram quase 2 horas. Comecei às 20h45, são 22h33. Eu vou aprender, deixa-me ver. Estou aqui a ler para ver se tem alguma coisa. Mirror, mute microphone, pause, settings. Ok, hear your voice, ranking, comment, moderator. É família. Nada, não estou a ver aqui nada que me diz que eu posso deixar essa live toda. Eu acho que o TikTok é que tirou essa opção, porque as lives antes ficavam aqui. O tempo passou rápido. Até eu estou burra que passaram 2 horas. Deixa-me que eu não estou na minha casa. Tenho que me lembrar que não posso continuar aqui a fazer confusão como se eu estivesse em casa. Tenho que respeitar as pessoas que me receberam tão bem, não é? Tem que ser também uma boa visita, ok? Senão vamos expulsar. Um beijo enorme para vocês. Fiquem com Deus. Feliz noite. E que o que foi dito e feito hoje possamos começar a ver a manifestação já a partir da manhã. Por favor, partilhem os testemunhos.
Fiquem com Deus, tá? Deus vos abençoe. Beijo, beijo, beijo. Deus vos proteja. Obrigada, Júlia.